E aí, já parou para pensar que cuidar de um imóvel por um bom tempo pode, de fato, fazer com que ele se torne seu por direito? Pois é, esse é o mundo da usucapião, uma peça fundamental do nosso direito imobiliário. E hoje a gente vai desvendar exatamente isso. Como é que a posse pode virar propriedade? Bom, nosso papo aqui vai ser bem direto ao ponto. Primeiro, a gente vai entender o que é usucapião, depois, por que se diz que ela é uma aquisição do zero. Aí a gente passa pelos requisitos principais, vê o que pode ou não ser adquirido e, para fechar, os tipos mais comuns. Bora lá? Então, vamos começar pelo básico, né? Afinal, o que é usucapião e para que isso serve dentro da nossa lei? Olha, a definição técnica diz que é um modo originário de virar dono de um bem. O ponto crucial aqui é o seguinte: não é só sobre o tempo passar. Claro, a posse tem que ser longa, mas ela precisa vir junto com um monte de outros requisitos que a lei pede. É como uma receita, sabe? Faltou um ingrediente, não dá certo. E tem um ditado antigo no direito que é perfeito para isso. O direito não socorre aos que dormem. A lógica da usucapião é exatamente essa. Pensa numa balança. De um lado, tem um dono que largou o imóvel de mão, está lá, inerte. Do outro, tem alguém que está cuidando, morando, trabalhando, ou seja, dando uma função social para aquele lugar. A lei, nesse caso, vai proteger quem está fazendo a propriedade ser útil. Então, os objetivos são bem claros, né? Primeiro, botar no papel uma situação que já existe na vida real. Isso dá uma baita segurança jurídica, porque o que está acontecendo, de fato, passa a ser o que está no registro. E mais, garante que o imóvel está cumprindo sua função social e, de quebra, ainda ajuda a resolver um monte de rolo e conflito por terra. Beleza. Mas vamos voltar naquele ponto de ser uma aquisição originária. O que isso quer dizer na prática? Porque, olha, essa palavrinha muda tudo. O jeito mais fácil de entender é comparando. Pensa numa compra e venda normal. Isso é o que a gente chama de aquisição derivada. Quem compra leva o imóvel com tudo que vem junto, o histórico, as coisas boas e as ruins. Agora, na usucapião, a aquisição é originária. É como se a gente apertasse um botão de reset. A história daquele imóvel zera. Começa uma vida nova no cartório sem nenhuma ligação com o dono antigo. E essa página em branco tem consequências bem práticas. Por exemplo, se o imóvel tinha uma hipoteca pendurada, ela simplesmente some. O novo dono recebe o bem limpinho. Mas, muito cuidado aqui. Tem uma exceção super importante. As dívidas que são do próprio imóvel, que a gente chama de próprio terreno, tipo dívida de condomínio, o IPTU. Essas aí não somem não. Elas grudam no imóvel, não importa quem seja o dono. Ok, a gente já viu que o tempo é importante, mas não é tudo. A posse precisa ter umas características bem específicas para valer para usucapião. Vamos dar uma olhada em quais são essas condições? Basicamente, são 3 pilares. O primeiro é a posse com animus domini, que é a intenção de ser dono. O segundo é que a posse tem que ser mansa e pacífica, ou seja, sem ninguém ter ido na justiça reclamar. E terceiro, ela precisa ser contínua, sem abandono no meio do caminho. Ah, e uma dica prática. Dá até para somar o seu tempo de posse com o tempo de quem estava lá antes de você para fechar a conta. Vamos focar nesse tal de animus domini, que talvez seja o ponto mais importante. Não é só estar lá no imóvel, sabe? É agir como se fosse o dono de verdade. É cuidar, pagar as contas, fazer uma reforma, se portar como proprietário. Um inquilino, por exemplo, não tem isso. Por quê? Porque ele paga aluguel, ele sabe que tem um dono. Então, o que conta aqui é a mentalidade e principalmente as atitudes de quem está na posse. Beleza, já entendemos os requisitos. Mas aí vem a pergunta: qualquer imóvel pode ser adquirido por usucapião? E a resposta é um sonoro não. Existem regras bem claras, e a principal barreira aparece quando a gente fala de bens públicos. Esse quadro aqui deixa tudo bem claro. Bens públicos, tipo uma praça, um prédio da prefeitura, esquece. A Constituição proíbe. Agora, a coisa fica mais interessante com bens de empresas estatais. Se o bem não tem a ver com o serviço público, em tese, pode. Mas se tiver, como o imóvel do Sistema Financeiro de Habitação, aí ele ganha essa capa de bem público e não pode mais. E olha só que ponto curioso. Até o único imóvel de uma pessoa, o famoso bem de família, pode ser perdido por usucapião se o dono o abandonar por tempo demais. Bom, e pra gente ir fechando, vamos dar uma olhada nos 2 tipos mais comuns de usucapião. A grande diferença entre eles está no tempo de posse e na necessidade de ter alguns documentos e a tal da boa-fé. De cara, a gente já vê a diferença no relógio. A extraordinária, que é tipo a regra geral, pede longos 15 anos de posse.
Já a ordinária pede menos, 10 anos. Mas, como a gente vai ver, esse desconto no tempo tem um custo, tem mais exigências. É aqui que os detalhes importam. Na extraordinária são 15 anos e ponto. Não precisa provar boa-fé, não precisa ter um justo título. E tem mais. Se a pessoa mora ou trabalha no lugar, esse prazo de 15 cai para 10 anos. Agora, na ordinária, o prazo é de 10 anos, só que aqui é obrigatório ter boa-fé e o tal do justo título, que é um documento que parece certo, mas tem algum defeito. É uma troca, entende? Menos tempo de posse, mas mais coisas para provar. Então, resumindo a ópera, a usucapião não é sobre tomar o que é dos outros. É sobre o direito olhar para uma situação real, que já se consolidou com o tempo, e dizer, ok, isso aqui faz sentido. É a lei valorizando quem de fato usa o imóvel, quem dá uma função social para ele, e no fim das contas, isso traz mais segurança para todo mundo. E fica aqui uma reflexão para a gente. Se a lei prefere premiar quem usa a terra em vez de quem a abandona, o que isso realmente nos diz sobre o que é ser dono de alguma coisa? Talvez ser dono seja menos sobre ter um documento e mais sobre ter uma responsabilidade, né? Pensem nisso. Valeu por acompanhar.